Muita gente às vezes até prefere mais ter um micro-ondas do que ter um fogão. Muita gente morando sozinho, enfim, por uma questão de praticidade, a história dos fast food, a compra de comida congelada, enfim. O uso do micro-ondas, dos fornos de micro-ondas, ele é muito difundido hoje no mundo inteiro. Mais uma vez eu trouxe aí uma sequência de imagens, vou sumir da tela para você não tirar o olho da imagem. Isso é um filme mostrando o que acontece quando se coloca uma folha de papel alumínio dentro do micro-ondas. Aqui a gente tem o micro-ondas aberto, o prato do micro-ondas aqui, o micro-ondas fechado e aqui aquela telinha perfurada que tem na tela do micro-ondas, na porta do micro-ondas, e depois o micro-ondas em funcionamento. E isso que você está vendo aqui, ó, é fogo. O que acontece? Existem as recomendações nos manuais de instrução dos micro-ondas que nunca se deve colocar objetos de metal dentro do forno de micro-ondas. Vamos raciocinar. As micro-ondas são ondas de luz, luz invisível. Se você põe o micro-ondas para funcionar e olha para dentro dele por aquela telinha, você não vai conseguir ver as micro-ondas, tá? Mas é onda eletromagnética. O detalhe é que as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas por superfícies polidas, como superfícies de metal, como o papel alumínio que a gente viu ali. E se você tem a reflexão intensa e desordenada das micro-ondas dentro do espaço do forno de micro-ondas, isso pode causar um superaquecimento, isso pode causar fagulhas. E se você tem, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que é um saquinho de pipocas, daqueles que se compra de pipoca fazendo micro-ondas, é o saquinho de papel, então é passível de pegar fogo, e você deixa, sei lá, por esquecimento, ou enfim, por desconhecimento, uma colher, um garfo, um talher de metal dentro do forno de micro-ondas. As micro-ondas atuando sobre o metal induzem corrente elétrica ali. Essa corrente elétrica pode gerar aquecimento pelo efeito Joule e fagulhas no ar. Esses dois efeitos combinados, eles provocam o aquecimento e a consequente queima do papel, no exemplo que eu estou dando, do saquinho das pipocas de micro-ondas. Mas isso pode acontecer em várias outras situações. Então também é uma coisa comum, né, do uso cotidiano, um aparelho eletrodoméstico comum. Às vezes a gente faz isso inadvertidamente. Eu tive um exemplo desse recente em casa. Meu garoto João, de 11 anos, acostumado a usar o micro-ondas, mas inadvertidamente um dia esqueceu um talher dentro do micro-ondas. E aí escutou um papoco e viu uma fagulha. E ele ficou apavorado. Sorte que ele teve a reação rápida de abrir o micro-ondas. Mas é sempre uma situação de risco. Então é uma coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque pode, como eu mostrei aí, ocasionar inclusive risco de incêndio. E já que eu estou falando de micro-ondas, e o nosso objetivo hoje é impedir que você sofra queimaduras, né? Inclusive durante a semana aí, quando eu fiz a chamada do programa, uma das chamadas foi exatamente isso, né? Em caso de incêndio, quebre o vidro, aquela chamada clássica para a mangueira de incêndio, para o extintor, e eu brincava dizendo, aliás, faça melhor, né? Assista ao plantão da Física Marginal e evite que o incêndio aconteça. Então é exatamente isso que a gente quer tratar. E eu queria chamar a atenção também para uma situação do uso do micro-ondas. Olho na tela. Te falei que as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Então vou tentar mostrar para você aqui o que seria um desenho de como seria uma onda eletromagnética. Chama eletromagnética, porque você tem um campo elétrico e também um campo magnético, oscilando juntos. E isso é o que a gente chama de onda eletromagnética. O detalhe é que essas ondas têm uma frequência de oscilação muito grande. A gente vê aqui o número que aparece na tela. 1000, milhão, bilhão, 2 bilhões e meio de oscilações a cada segundo. Então, quando essas oscilações das ondas eletromagnéticas de micro-ondas dentro do forno atingem as moléculas de água que estão sempre presentes nos alimentos, isso provoca uma agitação intensa dessas moléculas. E aí eu queria que você me escutasse, mas não tirasse o olho da tela. No programa anterior, no quarto programa da série, a gente falou sobre água e falávamos sobre a estrutura da água. Sempre vamos comentar sobre água, porque a água é importante. Você tem o famoso H2O, H2, 2 átomos de hidrogênio, O, um átomo de oxigênio. Nós falávamos que você tem pelo menos um par de elétron não ligante aqui. Isso faz com que você tenha
uma terminação mais positiva na molécula e uma terminação mais negativa na molécula, gerando o que se chama de dipolo magnético. O que acontece? O que é um dipolo? São dois polos. Então nós temos ali um polo positivo e um polo negativo. Você acaba tendo a molécula de água podendo funcionar como uma alavanca. Se ela fica sujeita à ação de campos elétrico e magnético, você pode fazer com que ela oscile, com que ela balance, como uma alavanca, quando é premida por uma força. Como eu faço, por exemplo, com o meu braço. Os nossos braços são alavancas e você o tempo inteiro provoca o movimento deles. Então a gente tem aqui uma tensão, um torque, um momento de força. É exatamente o que acontece na molécula de água no micro-ondas. Então é a agitação dessas moléculas de água por conta do dipolo, né, elétrico e magnético e da ação das ondas de micro-ondas que faz com que haja um aumento no grau de agitação das moléculas de água presente nos alimentos. E é isso que provoca o aquecimento dos alimentos. É isso também que pode explicar, não vou falar de coisas que você consiga lembrar ou consiga testar em casa. Quando você coloca um prato vazio dentro do micro-ondas, você não vai conseguir o aquecimento desse prato. Mas se você coloca esse prato com comida dentro, o prato sai quente. Mas o prato não é aquecido pelas micro-ondas, porque o prato é sólido e você não encontra moléculas de água ali que possam, né, sofrer a ação dessas agitações das ondas eletromagnéticas. Mas a comida que tem as suas moléculas de água, com aumentado o grau de agitação pela ação das micro-ondas, a comida se aquece e ela está em contato com o prato. Então ela aquece o prato por condução. O prato sozinho não sofreria aquecimento das micro-ondas. Agora, sobre o aquecimento do alimento dentro do micro-ondas, e para comparar com um forno comum, eu queria que você olhasse mais uma vez para a tela, não tira o olho desses gráficos que aparecem aqui, para a gente entender uma situação importante. Aqui eu tenho essa esfera representando uma massa de alimento colocada dentro de um forno, tá? Agora, de um forno comum. Nós temos a temperatura das bordas, da superfície dessa massa de alimento e a temperatura no interior desse alimento. Observe o gráfico. Você tem a parte de dentro mais fria e a parte de fora mais quente. E aí vamos comentar sobre isso. Num forno comum, você utiliza a chama para aquecer o ar que está dentro do forno. Quem faz bolo, quem faz pizza, quem costuma utilizar o forno comum, sabe que você precisa pré-aquecer o forno. Então você acende a chama sem colocar nada ali dentro, deixa ligado por um tempo. Depois que o forno está pré-aquecido, quando você abre a tampa do forno, sai aquele ar quente, aquele bafo quente, que às vezes até é incômodo. E aí então você coloca a comida lá. É esse ar aquecido continuamente pela chama que está embaixo que vai aquecer e cozer a comida. Agora pense comigo, se é o ar quente não entra em contato com o interior da comida, ele só entra em contato com a parte de fora. Daí que se você tira o alimento antes do tempo adequado, ele está tostado por fora e cru por dentro, ou no mínimo frio. Agora vamos pensar como é que é essa experiência no forno de micro-ondas. Você nunca abre o forno de micro-ondas e tem aquela mesma sensação térmica desagradável de vir o ar quente dentro do forno do micro-ondas. Mas a comida está sempre aquecida. Agora, o formato de aquecimento, o processo físico é diferente. Olhe na tela. Se nós observarmos um gráfico semelhante ao anterior, agora mostrando como é que é o aquecimento por conta das micro-ondas, observe, nós temos aqui a temperatura das bordas do alimento e aqui a temperatura da parte interna do alimento. O pico de temperatura acontece de dentro para fora. O centro da comida é quente. Exatamente por quê? Porque as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, provocam o aquecimento não do ar, mas das moléculas de água que contém o alimento. Então ele é aquecido de dentro para fora. E aí eu estou falando disso porque a ideia é alertar você para situações de perigo com fogo e com temperaturas altas dentro de casa. Existem casos relatados de pessoas que, ao aquecer água no micro-ondas ou, de repente, uma bebida quente, pode ser preparando um café, preparando um chocolate quente, a pessoa coloca a xícara com o líquido dentro do forno de micro-ondas, programa o tempo que está acostumada e tem o aquecimento. Quando o forno de micro-ondas apita, a pessoa abre a tampa, inadvertidamente,
pega a xícara, quando tira do micro-ondas e vai de repente mexer, se for o chocolate quente, o café, adicionar um açúcar, aquilo estoura, explode e causa queimadura nas pessoas. Agora eu queria que você raciocinasse comigo, dá pra gente entender e entendendo a gente se previne desses perigos. Estou mostrando para você uma fotografia aí na tela, onde a gente tem a demonstração, e isso também está recomendado nos manuais de instrução dos fornos de micro-ondas, que se for necessário aquecer apenas um líquido, como a água, por exemplo, no forno de micro-ondas, sem uma alimentação sólida, é importante que se coloque uma colher, um talher que não seja de metal, de madeira, de plástico, aquelas espátulazinhas que são utilizadas para mexer coisas, para passar creme, contanto que não seja de metal, que fique dentro do líquido, para evitar esse tipo de acidente. Vamos pensar. Na hora que as micro-ondas atuam, elas aumentam o grau de agitação das moléculas de água presente principalmente nos líquidos. E esse aquecimento acontece de dentro para fora. A gente está acostumado, quando faz o aquecimento para fervura de água ou de leite, enfim, na chama do fogão, que a gente consegue ficar vendo, você vê o líquido borbulhar. Borbulhar significa dizer liberar bolhas de ar. O ar é menos denso do que o líquido e tende a se liberar para o ambiente, para a atmosfera. O que acontece é que pelo fato do líquido ficar quietinho ali dentro do forno de micro-ondas, centralizado no prato, apenas girando e recebendo as micro-ondas, pode acontecer, por situações que não tem como a gente prever, mas de pressão, de temperatura, de densidade, enfim, pelo acaso, baseado nas leis da física, que essas bolhas não se formem. Então que parte do ar não seja liberado do interior e da parte de baixo do líquido. Então aquilo fica preso lá. Você não sabe, você não estava olhando. O micro-ondas é prático nesse aspecto. Ele apita e quer dizer que está pronto. Aí você vem e abre. E na hora que você agita o recipiente, aí então aquela porção de ar que estava presa ali dentro e quente, ela sobe e aí é uma erupção, tá? E aí isso provoca o jorro de líquido quente, o que pode provocar queimaduras, em alguns casos inclusive graves. Aí você diz, então por que eu devo colocar esse objeto dentro do recipiente? Para dividir o calor. E aí vamos pensar, o uso do micro-ondas mais uma vez. Você está acostumado de repente a fazer chocolate quente para você todo dia. No mesmo horário, a mesma xícara, a mesma quantidade de leite, o mesmo tempo de funcionamento do micro-ondas. É o tempo de funcionamento dele que determina a quantidade de calor que ele vai liberar. Então toda vida você bota 1 minuto e fica bom para você. Um dia você recebe uma visita e oferece para a pessoa a mesma coisa que você vai tomar. Então pega 2 xicrinhas iguais, bota a mesma quantidade de leite nas duas, bota a mesma quantidade de chocolate quente e inadvertidamente na conversa você liga o mesmo tempo de sempre. Se você todo dia põe 1 minuto, você nesse dia também vai colocar 1 minuto, mas com 2 xícaras dentro do micro-ondas. Então vamos pensar. O tempo de funcionamento do micro-ondas determina a quantidade de calorias que ele libera. Se você vai ter nesse dia 2 vezes mais quantidade de leite, de material para ser aquecido, você vai precisar de 2 vezes mais calor. Ou então você não vai conseguir a mesma temperatura final. Então o tempo de funcionamento, ele é que determina a quantidade de calor liberada. Daí o que acontece? O calor é dividido por tudo que tiver dentro do micro-ondas. A partir do momento que você coloca um outro material, como eu disse antes, as micro-ondas aumentam o grau de agitação das moléculas de água, isso aumenta a temperatura do líquido e em contato com esse objeto que você deixou dentro, que não pode ser de metal, ele acaba tirando parte desse calor da água, evitando um aquecimento tão intenso e diminuindo a chance de acontecer esse tipo de erupção. Ok?